Vamos para mais um cafezinho, cafezinho da tarde, cafezinho da maldade. Continuar falando sobre coisas relativas à escala 6 por 1, né? Vamos lá? Bom, eu fico muitas vezes eu fico olhando assim as pessoas e tentando entender a forma que elas pensam, né? Porque às vezes eu não consigo, assim, sei lá. E aí eu vejo que muitas pessoas elas replicam replicam nos outros aquilo que elas sofreram, né? Por exemplo, é bem comum assim a pessoa achar, não, cara, você tem que sofrer mesmo, porque na época que eu era não sei o quê, blá 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 blá, e aí a pessoa fica replicando isso como se ela fosse sádica, né? Tipo, não, eu sofri aquilo quando eu era estagiário, então essa pessoa vai ter que sofrer exatamente. As pessoas não percebem o ciclo de maldade que elas vivem, né? Tipo, eu já falei isso em cafezinho aqui várias vezes, né? A gente vive num país extremamente violento, assim, tipo, que é violento e é uma violência que é integra violência, e são violências do cotidiano, por exemplo. Você acha. Ontem eu fui para São Paulo, né? Eu gravei os cafezinhos aqui, peguei o carro, saí porque eu ia trocar de notebook. E aí eu lembro que eu saí de casa às 8h30 da manhã. 8h30 da manhã, saí de casa, deixei minha esposa no consultório dela e fui. Cara, eu cheguei no escritório 11h30. Então, 8h30, 9h30, 10h30, 11. Começou 8h30, né? Então, 9h30, 10h30, 11h30. 3 horas de trânsito. Se fosse estrada limpa, seria 1h15 por aí. Então, assim, detalhe, não era só eu. Eu cheguei lá no trabalho, aí conversei com algumas pessoas no meu trabalho aqui, né? Mas assim, eu cheguei lá no escritório, né? Tinha pouquíssimas pessoas, as pessoas que eu conversei, todas falam assim, nossa, o trânsito hoje tá ferrado, né? Então, assim, é comum as pessoas lá em São Paulo, né? Eu tava conversando com um cara do TI, é comum as pessoas gastarem muito tempo no trânsito. E isso é uma violência. Isso é uma violência. Tipo, cara, você tá falando ali de, por exemplo, assim, essa história de trabalhar 8 horas por dia, se eu me lembro bem, foi uma convenção trabalhista de Genebra de 1866, alguma coisa por aí, onde os movimentos trabalhistas, né? E aí, assim, era uma esquerda que ela não podia ser socialista na época, porque eu não lembro até se na época Marx devia estar vivo na época, né? Assim, devia estar escrevendo, né? Então, mas assim, eu lembro que era uma convenção de Genebra de 1600 que definia uma coisa, né? Definiu que a vida. E aí é uma coisa que eu critico até, cara. Se você pegar meus outros vídeos, eu vou criticar. Essa mecanização da vida. Tipo, você não pode mecanizar a vida, porque a vida não é mecânica. Vocês são seres biológicos, né? Isso eu critico bastante. Mas assim, eu acho que é um limitante superior, né? Ali estavam num contexto que as fábricas funcionavam 24/7 e você tinha 3 turnos e as pessoas se revezavam turnos de 16 horas, né? As pessoas trabalhavam. Aliás, tem uma entrevista muito legal sobre o trabalho que foi feito no podcast do Atlas. Eu não vou atrás para procurar, não. Mas ele fala que assim. A carga horária foi diminuída na Inglaterra quando eles perceberam que as crianças estavam chegando na adolescência muito pequenas. Por quê? Porque elas não tinham comida. Elas não tinham comida e as crianças da classe trabalhadora, elas viviam chapadas, né? Porque acontecia? Como o pai trabalhava 16 horas, não tinha dinheiro para nada, todo mundo da família trabalhava, o que os pais faziam, né? Eles davam ópio para as crianças ficavam lá na casa dormindo, e aí de noite acordavam as crianças, mas eles tinham que dormir, né? Então acordava, dava comida e deixava as crianças dormindo. Então as crianças passaram a infância toda dormindo drogadas, né? Tipo, grandes merdas, né? Tipo, grande merda de infância. E aí percebeu, quando essas crianças chegaram na adolescência, na fase adulta, que tiveram que se registrar no exército, eles viram o poder militar caindo. Quando o poder militar caiu, que ele falou assim, cara, não tá dando certo esse negócio não, vamos criar creche. Aí criaram creche, né? Mas depois, nessa convenção de Washington, se definiu que Convenção de Genebra, de 1866, alguma coisa assim, né? Se definiu que a vida tinha que ter o tempo de descanso, de dormir, o tempo de lazer e o tempo de trabalho. Se definiu que ele devia ser dividido em 3 tempos, né? Então, 8 horas para dormir, 8 horas para o trabalho e 8 horas para o lazer. Só que, cara, sinceramente, assim, a vida não é mecânica. A vida não é mecânica, assim. Eu sei que numa fábrica, você tem que abrir a fábrica e trabalhar 18 horas, né? Porque, assim, fábrica é assim, galera. Se você nunca viu fábrica, se você não pode ter horário flexível.
Não dá. Eu nunca trabalhei em fábrica, mas eu já trabalhei, eu já fui em fábrica várias vezes, né? Trabalhei na Motorola e a gente foi na fábrica diversas vezes, né? Trabalhei semanas lá na fábrica e assim, a gente via os turnos entravam, tinha umas horas de almoço. Por quê? Você tem uma linha de montagem, cara. Você não para uma pessoa. Se você parar uma pessoa, você tem que substituir alguém na linha de montagem, senão toda a linha de montagem para, né? Então você tem esse problema na fábrica, que é até um problema assim, administrativo muito grande, né? Eu lembro quando eu estudei ADM lá no Unicamp, nas disciplinas, né, de graduação, né? Tinha uma disciplina de administração, o pessoal fala muito disso, né? Mas não era nem disso que eu ia falar, a gente tá falando sobre a replicação da maldade, né? Então, assim, a pessoa acha que ela trabalhou muito, os outros têm que trabalhar muito, cara. Uma hora, você tem que falar assim, olha, cara, vamos parar esse ciclo de maldade aqui, porque não vale a pena. Não vale a pena andar pra frente, né? E tem também outra coisa, né? Muitas vezes as pessoas trabalham, mas elas não trabalham para si, elas não trabalham para ter um contentamento em si. Porque as pessoas elas estão sempre descontentes, né? Assim, eu tava hoje com meu filho, né? Eu tinha que levar o brinquedo para a escola, e eu vou até usar ele como exemplo aqui, né? E aí ele esqueceu, né? Aí eu falei, você tá levando o brinquedo? Tem que levar. Aí eu falei, vai, eu vou segurar o gravador, você vai. Aí ele demorou. Eu falei, vem, né? Aí voltou triste, voltou com uma motinha pequenininha. Eu falei, filhos, você não gosta da motinha? Ele falou, gosto, mas aqui é um brinquedo pequeno. Eu quero um brinquedo grande, porque os amigos gostam de brinquedo grande. Eu falei, tá, então você tá. Aí eu expliquei pra ele assim, olha, os seus amigos vão gostar do brinquedo a partir do momento que você dá valor para ele. Se você não der valor para ele, seus amigos não vão gostar do seu brinquedo. E você vai ficar olhando pro brinquedo dos seus amigos. Então você não vai estar nem contente com o seu, e nem seus amigos vão estar contentes com o seu. Eu falei assim, dê valor ao seu brinquedo, brinque com ele, se divirta com ele, porque eu sei que você se diverte. Ele vive com essa motinha pra casa, de um lado pro outro. E você vai ver que ele é legal, né? E aí a gente vive numa sociedade que cada vez mais as pessoas estão incontentes porque sempre tem alguém que tá com uma coisa maior, né? Aí só ver as SUVs, assim, as SUVs elas estão crescendo de tamanho, né? Por quê? É aquilo que eu falei no vídeo, assim, quando passa um carro desse muito grande, a gente já brinca, olha o pinto pequeno ali, porque cada dia você quer provar pro outro que o seu carro é maior do que o dele, né? E aí fica assim, não, eu preciso de um carro maior, um carro maior, um carro maior. E aí teve esses dias, eu vi um carro, né, que a pessoa chegou na escola na escola, não sei nem quem que era, que literalmente o carro não dava para descer do carro. Aí aconteceu, quando a pessoa abriu a porta, o piso desceu. Aí eu olhei, nossa, o carro é tão grande que ele chega a ser disfuncional pro uso dele, né? Aí você pensa, talvez o cara precise do carro. Falei, olha, assim, eu conheço várias pessoas que trabalham em fazenda. Eu tenho uma prima que é casada com um fazendeiro. E com certeza aquela pessoa não usa o carro. Porque é um carro que tá todo dia limpo. O carro de fazenda, ele tá sujo, naturalmente sujo, porque ele pega estrada. Estrada, nem sempre a fazenda é numa estrada de terra, né? de asfalto. A fazenda muitas vezes tem terra, né? E se anda na fazenda, é na estrada de terra. Então você sabe quando o carro é usado para o que ele foi feito ou não, né? Não, é um carro urbano, gente. Foi feito ali porque o americano tem essa. O americano sempre se compara. O americano, ele quer ter a família maior, os filhos maiores. Aliás, se você é novo aí, não viu, tem um clipe maravilhoso que é do Pearl Jam, que é o do Devolution, né? Que ele fala, ele trata isso como evolução, né? No vídeo lá, meio destrutivo assim. A pessoa, olha, os meus filhos são mais bonitos, meus filhos cantam no coral, minha esposa é mais bonita, minha esposa não sei o quê. E aí fica se comparando, e você vê que é uma destruição, assim, tipo. Uma sociedade assim é uma sociedade destrutiva. Uma sociedade que, tipo, ela vive bem, é uma sociedade que as pessoas são contentes com aquilo que ela tem, né? E as pessoas trabalham que assim, a vida, ela não é feita para trabalhar o tempo todo, né? A vida não é feita, tipo, muitas vezes você quer, eu falei ontem, né? A vida não tem utilidade, a vida não tem utilidade não no sentido de não vale a pena, né? Foi no cafezinho de ontem. A vida não tem utilidade no sentido que ela não tem um propósito final, assim, que a galera procura, né? O Krenak o Ailton Krenak fala nisso, né? Ela é para ser vivida, né? Viva a sua vida, cara, aproveite ela tente não ferrar os outros, né? Por favor, isso é muito importante, né? Viva a sua vida, mas por favor, tente não ferrar os outros. Não precisa passar a filha da putagem pra frente, gente. É básico, é básico. Seja legal, tenha amigos, se divirta, assim. Eu vou acabar esse cafezinho.
essa linha, porque amanhã é feriado. Então, amanhã é feriado, eu não vou ficar na internet, né? Se duvidar, eu vou levar meus filhos no zoológico, vou ficar um tempo com eles, não vou ficar brigando. Assim, a coisa que mais idiota que tem é ficar brigando pela internet. Deixa cada um, ó. Meu, quando você passa de uma idade, você liga meio que o. Eu não sou tão velho, tá? Eu tenho só 41 anos, né? Mas você meio que se preocupa com algumas coisas. Fala assim, cara, eu não vou ficar brigando pela internet, não vou ficar me preocupando. Mas eu não vou ficar também me medindo pelos outros. Tipo, beleza que você tem um carro maior, brother. Eu não tenho nem carro. Eu tenho o carro da minha esposa, né? Tipo, que a gente divide aí, só que o carro é dela, né? Ela tem prioridade, né? Hoje eu tô com carro porque ela tá trabalhando em casa, né? Mas a maior parte do tempo eu ando a pé ou de Uber, né? Fazer o quê, né? Se não tivesse Uber, eu andaria a pé ou de bicicleta. Aliás, tem uma bicicleta que tá estacionada faz tempo lá na garagem do apartamento, né? E não uso há muito tempo, na verdade, né? Não tá na garagem, não, no bicicletário, né? E não uso há muito tempo. E gosto bastante, por mim não tem problema. Aliás, o último emprego que eu tive em escritório aqui em Campinas, eu ia de pé. Eu ia de pé, tava de boa. Assim, foi até bizarro, né? Porque eu tinha um ninho, né? Que assim, quando você trabalhava em Campinas, eu prezava de carro, porque aqui você tem um condomínio. A maioria das empresas é um condomínio fora da cidade, difícil de chegar, transporte público difícil, e depender de fretado é difícil. Assim, nunca dependi de fretado, né? Até porque antes disso eu já trabalhava num lugar que era horrível também, né? Então, então sempre dependi de carro, né? E aí eu tava trabalhando em São Paulo, aí eu peguei, teve um dia que eu tava cansado, pô, quase não usei o carro esse ano, eu vendi o carro, né? Vendi meu ninho lá, peguei um valor qualquer, botei em investimento e fiquei feliz. Aí na segunda-feira, eu vendi meu ninho no sábado, na segunda-feira eu chego no trabalho, meu chefe tava lá e falou assim, né? Meu chefe, né? Vou mudar pra Campinas, aqui mora nos Estados Unidos. Eu, hã? Eu vim aqui pro Brasil pra mudar pra Campinas. Eu, tá, mas tipo, o escritório vai continuar em São Paulo? Ele, não, vou mudar pra Campinas. Eu falei assim, nossa, ele vai fazer eu comprar um carro. Aí eu até perguntei pra ele assim, onde você tava pensando em ficar aí? Ou no Swiss Park ou no CPQD. Aí eu, putz, eram dois lugares assim, que se ele botasse o escritório lá, eu teria que comprar um carro. Eu falei, nossa. Aí eu virei assim, não, tá bom, tudo bem, legal, né? E aí continuamos conversando, ele falou assim, né, esses lugares são caros demais, longe pra caramba, não tem infraestrutura nenhuma, não tem nem de comer. Eu falei, finalmente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele falou, vamos ficar no Cambuí. Aí eu pensei, pô, o Cambuí é perto de casa, mas não tão perto. Eu falei assim, vou tentar ir um dia a pé, né? Aí de mudar, eu peguei, joguei no GPS, fui lá, fui a pé. Olha, cara, dá 40 minutos a pé. Eu entrava 8h30. 8h30 eu vou ter que sair de casa 10 para 7, 10 para as 8, né? Beleza. Fui a pé, eu ia a pé todo dia, né? Demorava 40 minutos, não passo devagar, então era de boa, de boa. E aí o que eu vi depois, né? Quando eu comecei a ir a pé? A volta era muito divertido, porque a volta eu voltava do trabalho e aí eu parava no boteco, eu tinha uma degustação de vinho lá, que eu sempre passei, é uma loja de vinho, que eu passei uma vez, comprei um vinho, aí eu percebi que tinha degustação toda sexta-feira, né? Então o que eu fazia sexta-feira? Já saía lá às 5h30 do trabalho, né? Passava na loja de vinho, fazia uma degustaçãozinha, né? Aí falava pra minha mulher, tô aqui na loja de vinho. Ela ia lá, provava a degustação, fiquei amigo dos caras. Só que aí tomava um monte de vinho na degustação, não podia sair de uma banana, né? Aí eu pegava e levava um vinho para casa, né? Tipo, pra dizer que, pô, pelo menos alguma coisa eu tô comprando, né? Mas eu fazia isso. Então, assim, sempre a minha ida e a volta ao trabalho, eu percebi que primeiro que eu comecei a conhecer mais a cidade. Eu sabia onde tinham as coisas. Então, eu parava para tomar o café em algum lugar, eu parava para degustar um vinho em um lugar, parava num botequinho para tomar uma cerveja às vezes, e ficava. Não parava várias vezes. Tipo, um dia, vou parar em tal lugar e fazia. Então, eu fazia isso a pé. E era muito mais divertido do que ficar. Porque quando você tá no carro, cara, é só estresse. É só estresse. Aí é o trânsito, não sei o que, é só estresse. Quando você tá a pé, não. A pé é muito mais divertido do que andar de carro. É muito melhor. Mas demora tanto. Nem tanto. Nem tanto. Porque carro tem muita demora que você não percebe. Tem muita demora ali. Assim, por exemplo, o percurso que eu fazia em 40 minutos eram quase 20 de carro. Então, por quê? Por causa do trânsito, do trânsito, do trânsito, do trânsito. Então é isso, assim. O meu cafezinho foi bizarro, foi um monte de conversa sobre vida, sobre trabalho e sobre. Basicamente resumindo ele, cara, não tente se. Tipo, viva a sua vida de maneira que seja prazerosa para você e para os outros, cara.
tipo, você não tem que ficar levando coisa que nem você gosta. Você não tem que ficar agradando os outros. Não tem que ficar nada. E eu com certeza vou esquecer um monte de referência que eu falei aqui. E se é de vídeo que eu falei. Então, assim, se faltou alguma referência, comenta aqui que eu falo, galera. Não tem problema. Os comentários é porta para vocês falarem. Isso aí, valeu e boa tarde. Bom feriado para vocês, né? Valeu!